Salmo de número 4, diz assim a palavra. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens em oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Feche seus olhos mais uma vez, queria orar por você nesse momento. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra que para nós é vida, é verdade, é a nossa regra de fé, de prática, é a forma que nós temos para ouvir e ser instruídos pelo Senhor. Neste momento, minha oração, a nossa oração é como a oração do salmista que diz: abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos. Nós queremos enxergar, entender, compreender a maravilha da lei do Senhor e ser edificados, fortalecidos e animados por ela. Se houver qualquer empecilho, qualquer coisa que atrapalhe-nos de ouvir a tua voz, que o Senhor quebre, derrube nesse momento, que a única voz que fale em nosso coração seja a voz do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós nos vemos numa situação difícil, quando nós estamos em um momento como este, cheio de incertezas, momento que é totalmente atípico, inesperado, que ninguém pensava passar por algo assim, ou quando nós nos vemos em uma situação de aflição, de aperto, preocupação, estamos prestes a tomar uma decisão importante ou passar por alguma situação importante, nós tendemos a viver de uma forma mais ansiosa, preocupada, e uma das coisas que mais é afetada é o nosso sono. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Perto de uma situação ou de um compromisso importante, ou em um momento de dificuldade, a gente perde o sono. A gente fica com as coisas martelando na nossa cabeça e a gente não consegue dormir porque há muita coisa acontecendo na nossa mente. A gente fica pensando em, será que eu vou dar conta disso? Será que amanhã eu vou conseguir cumprir aquilo que eu tenho para cumprir? E a gente fica pensando e isso acaba afetando o nosso sono. A gente perde um pouco da nossa paz, da nossa tranquilidade. Não sei se nesse momento você está passando por algo assim, de pensar até quando vai essa situação. Será que eu vou adoecer? Será que alguém da minha família vai pegar e contrair essa doença? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir me sustentar nessa situação toda? Aí a gente pensa, né, nisso tudo, em tudo que está acontecendo. A gente pensa, poxa, como é que vai ser a situação do país daqui para frente? Como é que vai ser a economia? A gente fica pensando nos resultados, no que pode acontecer e acaba preocupado, ansioso. E a tendência é a gente perder o sono, perder nossa paz, perder nossa tranquilidade. Mas será que é possível? Será que é possível a gente passar por um momento turbulento como esse, sem perder a paz, sem perder a tranquilidade? Nesse salmo nós vamos ver que sim, e como nós podemos agir para passar por uma situação difícil, atípica, uma adversidade, passar por ela
sem perder o sono, sem perder a tranquilidade e a paz. E neste salmo, Davi estava numa situação de angústia. Provavelmente, esse Salmo 4 está ligado ao Salmo 3. A maioria dos estudiosos colocam os dois no mesmo contexto, de que Davi fugindo do seu filho Absalão, que queria roubar o seu trono. Então, está angustiado, está sendo perseguido. Algo está acontecendo aqui, ele está num momento difícil da sua vida. Mas é interessante que, independente do momento que ele está passando, sendo de dificuldade, de perseguição, de oposição de inimigos, é interessante a tranquilidade que ele mostra. Tanto no Salmo 3, como nesse Salmo de número 4, ele traz versículos que falam sobre a paz, sobre dormir tranquilo. No Salmo 3, no verso 5, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E no capítulo 4, no Salmo 4, perdão, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Por diversas situações em sua vida, nós vemos na história, olhando a Escritura, na história de Davi, quantas vezes ele se sentiu aflito, quantas vezes ele teve que fugir, foi perseguido, teve oposição, gente querendo matá-lo, gente querendo oprimi-lo, gente querendo destruí-lo. E em tantas situações, ocasiões de dificuldade que ele passou, ele escreveu vários salmos. Quando a gente lê os salmos de Davi, a gente pensa, poxa, que homem dramático, que só passou por dificuldades, o tanto que ele escreveu sobre angústia, sobre sofrimento, o tanto que ele orava, clamando pela justiça, pelo cuidado, pelo auxílio do Senhor. E esse aqui é mais um salmo que ele faz isso. Mas é interessante como ele mostra a sua paz, a sua tranquilidade. Será que nós, em um momento de aflição, um momento angustioso, que a gente passe, seja nessa situação que estamos vivendo agora, ou seja em outra situação quaisquer que nós já tenhamos passado, tenhamos vivido, nós conseguimos dizer: em paz me deito. Ao seu redor está tudo turbulento, é tempestade, preocupações e angústias, mas você consegue dizer: em paz me deito e pego no sono. Será que isso pode ser uma realidade ou é uma realidade na vida de cada um de nós? Então, como a gente pode dormir em paz, dormir tranquilo no meio da adversidade, um momento difícil, turbulento? Como dormir tranquilo no meio de uma tempestade, no meio de uma angústia? Para a gente conseguir descansar tranquilos, mesmo vivendo uma situação atípica como a que estamos vivendo agora, ou qualquer outra situação difícil, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós vemos que Davi tomou algumas atitudes aqui, mesmo em ocasião de perseguição, de sofrimento, de desespero. Ele tomou atitudes que o fizeram dizer: em paz me deito. A primeira atitude a gente vê no primeiro verso. Ele começa o seu clamor, a sua oração ao Senhor, clamando que o Senhor possa o responder, possa o atender. Mas no meio desse clamor que ele faz, Davi, ele reconhece que em outras situações Deus já havia o respondido e aliviado. Ele diz: na minha angústia me tens aliviado. Nós vemos quantas situações Davi passou, de sofrimento, de angústia, e sempre pedindo: responde-me, me ajuda, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio. Em todas as outras situações que ele viveu, ele viu, ele experimentou da resposta, do alívio do Senhor.
que ele pôde dizer, olha, o Senhor me tem aliviado na minha angústia. Então, durante esse período de dificuldade que ele viveu, mesmo difícil, ele reconheceu que o Senhor podia responder porque o Senhor já tinha respondido, aliviado e tranquilizado seu coração em outras ocasiões. E ele sabia que o Senhor lhe dava segurança, que o Senhor estava com ele, cuidando dele a todo tempo. Por isso ele estava tão seguro, por isso ele mantinha sua paz e seu descanso. Por isso ele podia dizer, em paz me deito, porque só tu me fazes repousar seguro. Porque ele já havia clamado em outras ocasiões e já havia experimentado o que o Senhor já tinha feito por ele. Imagino que você já passou por outra ocasião difícil, de enfermidade, talvez, de necessidade, ou falta de emprego, ou uma situação de instabilidade. Mas eu tenho certeza que no momento que você clamou, você conseguiu experimentar da boa mão do Senhor, do alívio, do sustento do Senhor em sua vida. A primeira atitude que Davi tomou foi essa: reconhecer que o Senhor escuta, que o Senhor alivia, que o tanto que Deus já tinha feito em sua vida. Em segundo lugar, nós vemos, ao ler esse texto, a partir do verso 2, que mostra uma indignação de Davi em relação aos seus inimigos, aos seus opressores. Ele questiona, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui ele está expondo a sua indignação com os seus opressores que tentam o mal contra ele, que querem o mal para ele, mas aqui ele lembra e reconhece a justiça de Deus em detrimento da injustiça do homem. Já vi Davi perseguido injustamente, Davi vendo homens querendo a sua morte sem ter feito nada de errado. Aí ele pode pensar, poxa, que situação injusta. O Senhor me prometeu o trono e agora eu estou tendo que fugir, tendendo a perder o trono. Possivelmente, o que pode acontecer isso, mas ele sabia da justiça de Deus. E aqui ele traz uma denúncia à atitude maldosa dos seus opressores, a insistência dos seus inimigos de quererem o mal para ele. Diz, até quando? Até quando? Mas ele traz também a justiça de Deus. Ele olha, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Que ele traz a justiça de Deus em relação à sua vida. Aqui ele se distingue dos seus inimigos. Enquanto os seus inimigos buscam a maldade, buscam a vaidade e buscam a mentira, ele diz, olha, o Senhor me separa para si o piedoso. Eu sou escolhido do Senhor, ele me separou para isso. Então ele me ouve, ele me atende, ele cuida de mim. Então ele entende a justiça de Deus. Ele lembra da justiça de Deus e isso lhe causa tranquilidade, mesmo diante da injustiça humana, mesmo diante da iniquidade do homem, do pecado, dos erros e da injustiça que ele está sofrendo. Ele lembra da justiça de Deus. Ele lembra que o Senhor o separou, o Senhor o chamou para ele. Assim mesmo para nós, Deus nos separou para ele. Nós somos santos porque nós somos separados para a glória, para o reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino que é governado pelo Senhor. Ele é quem cuida, ele é soberano, ele é poderoso, ele é justo, ele é fiel. Fiel à palavra dele mesmo, de cuidar de nós, de estar conosco a todo momento. Então, Davi confiou na justiça de Deus. Davi crê que a sua oração será atendida.
porque ele se entende como um separado para Deus, o escolhido de Deus. Ele sabe, o Senhor vai me ouvir. Então ele sabe da justiça de Deus mesmo diante da injustiça que está à sua volta. Mas em terceiro lugar, versos 4 e 5, ele mostra sua confiança plena em Deus. Aqui parece como um conselho, como uma advertência que ele traz para o seu leitor e talvez, provavelmente, para aqueles que estão à sua volta nessa ocasião que ele estava vivendo. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Aqui ele está dando um conselho. Olha, por mais que a indignação, existe a indignação por conta da injustiça, toda a situação que nós estamos vivendo, que às vezes aos nossos olhos é injusta, mesmo diante da maldade humana, mesmo diante de tudo que está acontecendo, não irai-vos, ou seja, se indignem, não aceitem o mal, mas não pequeis no ponto de se irar e querer resolver com as próprias mãos, querer fazer justiça própria, querer resolver tudo do seu jeito, fazer justiça com a própria mão, como a gente diz. Mas ele continua dizendo, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consulta no travesseiro o coração, quer dizer, olhe para dentro de você, o seu pecado, e confesse ao Senhor, e sossegue seu coração, crendo que Deus vai te responder, que Deus vai fazer justiça, que Deus vai cuidar de você. Aqui Davi mostra sua confiança. Davi, mesmo diante da maldade que ele estava vivendo, da opressão e oposição de seus inimigos, ele mostra sua confiança plena no seu Deus, no seu Senhor. E um outro conselho que ele dá, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Viva uma vida piedosa, viva uma vida diante de Deus, viva uma vida conforme a vontade e a palavra do Senhor, e confiai que no seu devido tempo Deus vai exercer e manifestar a sua justiça na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo. Então aqui ele orienta, né? Ele aconselha, irai, não pequeis, mas oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Por fim, terminando este salmo, versos 6 e 7, uma outra atitude que Davi tomou aqui, de não se deixar influenciar pelo desespero alheio, pelo desespero dos outros. Ele diz aqui, ele expõe o pensamento de outras pessoas que estavam ao seu redor, provavelmente dos seus amigos que estavam sendo perseguidos com ele, que estavam passando por aquela aflição junto com ele. Muitos dizem, quem nos dará conhecer o bem? Aqui, um pensamento de desespero, de aflição, um pensamento que demonstra falta de confiança. Ele diz, há muitos que dizem isso. E no meio da situação que estamos vivendo, também há muitos que se desesperam, que são pessimistas, que dizem coisas desanimadoras, se desesperam com os noticiários, com tudo que a mídia informa, com o desespero de outras pessoas, se desesperam mais ainda. Mas é interessante que Davi não se deixou influenciar por esse pensamento, porque se a gente for no pensamento dos outros, a gente vai acabar se desesperando também. Se a gente olhar para as notícias que a gente recebe de os casos aumentando, as mortes aumentando, e a gente não sabe quando que vai acabar isso tudo. Se a gente for dar ouvido aos pessimistas e aqueles que só falam notícias ruins e só falam palavras que nos desanimam, se a gente for dar ouvido a essas pessoas, a gente acaba desanimando. Por isso ele dá ouvido à palavra, dá ouvido ao Senhor, ao que o Senhor tem a dizer, e não
aos pessimistas, aos desesperados. Pelo contrário, é interessante um texto de Isaías que diz que o Senhor nos instrui para que a gente possa dar boa palavra aos cansados, em vez de ser influenciados por esse pensamento mundano e alheio de desespero, de pessimismo, que sejamos alegrados e conformados com o que o Senhor tem para nós. É interessante que muitos crentes enchem a boca para recitar aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Mas quando estão em momento de dificuldade e aflição, não conseguem enxergar o bem que o Senhor tem naquela situação, naquele momento, e se desesperam, se colocam aflitos, inquietos, ansiosos, angustiados. E é interessante que o verso 7 desse salmo que nós lemos mostra um pouco por que tantas pessoas se desesperam. Davi fala que mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, dessas pessoas que têm um pensamento tão desesperado e sem confiança no Senhor. A alegria mundana é, como Davi declara aqui, está na fartura de cereal e de vinho. Confia nos seus bens, na sua despensa, no seu sustento, na alegria do vinho, nos prazeres carnais. Mas Davi falou: olha, mais alegria eu tenho, porque o Senhor que me alegra. A alegria que eu tenho no meu coração vem do Senhor. Por isso ele não se sente desesperado, influenciado pelo pensamento alheio, mas se demonstra confiante e tranquilo, mesmo em meio daquela situação toda de desespero, de aflição e perseguição que ele estava vivendo. Por conta disso, Davi se mostra tão seguro. Olha, minha confiança, minha alegria, meu prazer está no Senhor e não nas coisas terrenas. Porque se eu colocar meu prazer, minha alegria, minha confiança, minha esperança no que é passageiro, no que é perecível, no vinho que se dissolve, eu vou desesperar quando isso tudo acabar, quando eu me ver falto daquilo que eu confio, que eu tanto amo e prezo. Mas a confiança no Senhor nos traz a tranquilidade, a paz, o sossego. Possivelmente, durante esses dias que nós estamos vivendo, existem muitos questionamentos no meu, no seu coração, em relação a até quando vai a situação? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou adoecer? Será que a nossa igreja vai suportar isso tudo que está acontecendo? Será que eu vou ter sustento para minha família? Será que eu vou passar bem por essa situação? Será que quando acabar isso tudo, eu ainda vou estar seguro no meu emprego, na minha vida? Como será que vai estar a economia do país diante disso tudo? Enfim, os questionamentos são muitos, são tantos. Mas quando esses questionamentos tentarem tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa confiança no Senhor, lembra das atitudes que Davi tomou e busque tomar também essas atitudes, de lembrar o que Deus já fez na sua vida, na sua família, na sua igreja, o que Deus já fez por você. O quanto Deus já provou, já mostrou o cuidado e o sustento dele na sua vida. Lembre da justiça de Deus, que não é igual à nossa justiça. É uma justiça muito acima da nossa, que não vem do nosso jeito, do nosso tempo, mas vem no tempo do Senhor. E vem da forma que o Senhor aprover a ele. Confie que Deus está no controle de tudo. Não dê ouvidos a alguns pregadores que têm dito que Deus não está no controle. Existem muitos ditos pregadores por aí que dizem que Deus não está no controle. Se tivesse no controle, não haveria fome, não haveria crise, não haveria doença.
Confie que Deus sim está no controle, apesar de toda e qualquer situação. E não se deixe influenciar pelo pensamento alheio de desespero, de pessimismo. Nesses períodos que nós estamos passando, como estamos mais tempo dentro de casa, a gente acaba passando mais tempo nas mídias sociais, assistindo TV, e menos tempo lendo a palavra. O que tem te alimentado? A mídia tem te alimentado, os entretenimentos, as séries e filmes que você assiste, ou a palavra? Você está dando ouvido a quem? Ao noticiário, ao que você vê, ou à palavra do Senhor que nos alimenta e nos fortalece? Que a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa paz esteja totalmente firmada no Senhor, que é o Deus da nossa justiça, que é o nosso refúgio, que tem o melhor para nós, que está no controle de todas as coisas. Que eu e você possamos descansar todos os dias, descansar, poder dizer como Davi disse, olha, em paz eu me deito e eu pego no sono, porque o Senhor me faz descansar e dormir tranquilo, mesmo diante dessa situação, dessa crise toda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê paz, que o Senhor acalente o seu coração, te sustente a cada dia e cuide de você e você possa ter paz, mesmo na turbulência da nossa situação atual, que o Senhor te dê paz, te renove sobre você a esperança, a confiança, em nome de Jesus.